Kritstam Jana Sanatmana Chitvainam Sanshayam Yogam Chitvainam Sanshayam Yogam Tishtutishta Bharata Attishtutishta Bharata Tasmadhyana Sambhutam Tasmadhyana Sambhutam Kritstam Sinatmanaha Kritstam Jana Sinatmana Chitvainam Sanshayam Yogam Chitvainam Sanshayam Yogam Attishtutishta Bharata Attishtutishta Bharata Tasmadhyana Sambhutam Tasmadhyana Sambhutam Kritstam Jana Sinatmana Kritstam Jana Sinatmana Chitvainam Sanshayam Yogam Chitvainam Sanshayam Yogam Attishtutishta Bharata Attishtutishta Bharata Tasmadhyana Sambhutam Tasmadhyana Sambhutam Kritstam Jana Sinatmana Kritstam Jana Sinatmana Chitvainam Sanshayam Yogam Chitvainam Sanshayam Yogam Attishtutishta Bharata Attishtutishta Bharata Tasmat, portanto, Agyana Sambhutam, nascido da ignorância, Kritstam, situado no coração, Gyana, do conhecimento, Asina, pela arma, Atmanaha, do eu, Chitva, portanto, Krishnadama, essa cadeira está perigosa, está solta, isso aí está caindo. Enam, este, Samshayam, dúvida, Yogan, em yoga, Atishtaha, situa-te, Utishtaha, levanta-te para lutar, Bharata, ó descendente de Bharata. Tradução, vamos repetir, por favor. Portanto, as dúvidas que por ignorância surgiram em teu coração devem ser cortadas com a arma do conhecimento, armado com yoga, ó Bharata, levanta-te e luta. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. O sistema de yoga ensinado neste capítulo chama-se Sanatana Yoga, ou atividades eternas executadas pela entidade viva. Esta yoga divide as ações sacrificatórias em duas categorias. Uma delas é chamada sacrifício dos bens materiais, e a outra, conhecimento do eu, que é atividade espiritual pura. Se o sacrifício dos bens materiais não é empregado para a compreensão espiritual, então esse sacrifício torna-se material. Mas aquele que executa esses sacrifícios com objetivo espiritual ou em serviço devocional, faz um sacrifício perfeito. Quando chegamos às atividades espirituais, verificamos que elas também se dividem em duas, a saber, compreensão do próprio eu, ou da posição constitucional,
e a verdade referente à suprema personalidade de Deus. Quem segue o caminho do Bhagavad Gita como ele é, pode muito facilmente entender estas duas importantes divisões do conhecimento espiritual. Ele não sente nenhuma dificuldade de obter perfeito conhecimento de que o eu é parte integrante do Senhor. E esse entendimento é benéfico, pois podem-se compreender facilmente as atividades transcendentais do Senhor. No começo deste capítulo, as atividades transcendentais do Senhor foram mencionadas pelo próprio Senhor Supremo. Quem não entende as instruções do Gita é incrédulo e deve-se considerar que está abusando da independência fragmentária que lhe foi concedida pelo Senhor. O livre-arbítrio, né? Se apesar dessas instruções, alguém não compreende a verdadeira natureza do Senhor como a eterna, bem-aventurada e onisciente personalidade de Deus, de certo é o tolo número 1. A ignorância pode ser removida pela aceitação gradual dos princípios da consciência de Krishna. Desperta-se a consciência de Krishna com diferentes classes de sacrifícios aos semideuses, sacrifício ao Brahman, sacrifício em celibato, em vida familiar, no controle dos sentidos, na prática da yoga mística, em penitência, na renúncia aos bens materiais, no estudo dos Vedas e em participar da instituição social chamada Varnashram Dharma. Todos estes são conhecidos como sacrifício e todos eles baseiam-se em ação regulada. Mas dentro de todas essas atividades, o fator importante é a autorrealização. Aquele que busca este objetivo é um verdadeiro estudante do Bhagavad Gita, mas quem duvida da autoridade de Krishna recua. Aconselha-se, portanto, que se estude o Bhagavad Gita ou qualquer outra escritura sob a orientação de um mestre espiritual genuíno com serviço em rendição. O mestre espiritual autêntico está eternamente na sucessão discipular e, em hipótese alguma, se desvia das instruções que o Senhor Supremo, há milhões de anos, transmitiu ao Deus do Sol, por cujo intermédio as instruções do Bhagavad Gita desceram ao reino terrestre. Deve-se, portanto, seguir o caminho do Bhagavad Gita como ele é, expresso no próprio Gita, e ficar atento às pessoas interesseiras que buscam o seu engrandecimento pessoal e que tiram os outros do caminho verdadeiro. O Senhor é definitivamente a pessoa suprema e suas atividades são transcendentais. Quem entende isto é uma pessoa que já começa o seu estudo do Bhagavad Gita numa plataforma liberada. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 4º capítulo do Srimad Bhagavad Gita, que trata do conhecimento transcendental. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Tasmadagyan Sambhutan Ritstan Gyana Sinatmanaha Chitvainam Sanshayam Yogam Atistotishta Bharata. Portanto, as dúvidas que por ignorância surgiram em teu coração devem ser cortadas com a arma do conhecimento. Armado com a yoga, ó Bharata, levanta-te e luta.
Na verdade é Tishtotista Sarva Jana. Todos nós devemos levantar, nos armar com a espada do conhecimento e ir à luta. Todos nós. Essas instruções que Krishna deu no Bhagavad Gita para Arjuna são instruções que, na verdade, são para todos nós. Arjuna é uma expansão de Krishna, não como nós, expansão direta. Arjuna é Vishaka, uma Gopi, expansão direta de Srimati Radharani. Ele não precisava ouvir nada disso, ele ouviu para que nós pudéssemos ouvir. Ele fez papel de discípulo de Krishna para ouvir Krishna falar esse conhecimento que Srila Prabhupada acabou de explicar aqui, que tinha sido falado já há tempos imemoriais para o Deus do Sol, no Sol, e que depois chegou até nós e foi repetido, enfatizado por Krishna e os acharyas para que nós pudéssemos entender a mensagem do Gita. Essa é a mensagem do Gita. A mensagem do Gita é que estamos aqui como almas condicionadas e temos que sair desse condicionamento material. É só isso. Temos de origem uma pequena liberdade que é chamada de livre-arbítrio que Krishna deu para a alma condicionada, para todas as almas. Para a alma liberada também, mas a alma liberada nunca se desvia. E devido ao mau uso dessa pequena liberdade, estamos enredados num cárcere material, num cadeião material chamado Ekapad Vibhuti, um ponto material dentro da existência espiritual, do céu espiritual eterno. E essa existência material, embora seja temporária, mas como ela volta sempre a se repetir, ela também é eterna. E assim nós podemos ficar quase que eternamente condicionados, se não nos iluminarmos com esse conhecimento do Bhagavad Gita, se não executarmos a yoga eterna da alma, Bhakti Yoga, serviço devocional a Krishna, transcendental serviço amoroso a Krishna. Se não fizermos isso, estamos perdidos. Essa é a única saída para nós. Executar, não Raja Yoga, Stanga Yoga, Kriya Yoga, tantos yogas, não, executar Sanatana Yoga. Sanatana Yoga, a yoga da alma. A yoga que alguém que está executando é a alma para se entender como alma. Alguém que está se situando dessa maneira, está tentando se unir. Yoga quer dizer união. Se unir à alma suprema, ao mundo espiritual, à verdade absoluta. Colocar fim no ciclo de nascimento e morte. Nascimento, doença, velhice e morte. Que só existe no Ekapad Vibhuti, nesse ponto material dentro da existência espiritual eterna. Então essa aqui, o fechamento desse capítulo é esse. Agora, como já está enfatizado, a coisa mais elevada que existe é, por fim, nessa ignorância, né? Nesse enredamento material, nesse lugar onde temos que experimentar nascimento, doença, velhice e morte repetidas vezes e em repetidas formas que nem sempre são humanas. Animais, quando somos afetados por tamaguna, ignorância. Seres humanos, quando estamos em Rajaguna, na paixão. E seres humanos um pouco mais favorecidos por karma, melhor karma, por dádivas divinas, bênçãos dadas por Krishna, devido a atividades piedosas, ou até um corpo mais sofisticado ainda, que é de semideus no planeta celestial. Embora
Planeta celestial, intermediário ou inferior, faça parte da mesma cadeia. É só uma diferença de cela. Cela privilegiada, cela com um pouco mais de mordomia, celão, que é o planeta espiritual, celestial, celinha, que é o corpo bonitinho, menos sofrimento, o corpo de semideus, assim por diante. Ou, nesse mundo material, como um ser humano enredado aos seus apegos, aos seus planos materiais, que são sempre temporários e sempre acabam em miséria, em frustração, falíveis, numa posição um pouco mais privilegiada, ou numa posição média, ou numa posição desgraçada, como ser humano, mas devido à paixão, ou sem a vida humana, nos corpos inferiores, que são animalescos, vegetais ou aquáticos e assim por diante, nos planetas e formas inferiores, nos planetas infernais sofrendo, ou nos corpos infernais sofrendo de ignorância. Tudo isso é ignorância, paixão e bondade. E a solução é a Sanatana Yoga, bondade pura. A única solução é a autorrealização, a descoberta de que não temos nada a ver com essa manifestação cósmica material temporária e miserável, não temos nada a ver com esses corpos materiais temporários e miseráveis. Somos almas e temos uma relação eterna com a alma suprema no mundo espiritual, onde tudo é pleno de eternidade, conhecimento, bem-aventurança e tudo é absoluto. É essa história aqui. Então, qual é o conhecimento que devemos cultivar? E por que não cultivamos? Aqui que é o problema. Aqui que mora o perigo. Por que não cultivamos? Olha o que Prabhupada fala aqui. Quem não entende as instruções do Gita é incrédulo e deve se considerar que está abusando da independência fragmentária que lhe foi concedida pelo Senhor Supremo. Se apesar dessas instruções, alguém não compreende a verdadeira natureza do Senhor como a eterna, bem-aventurada e onisciente personalidade de Deus, de certo é o tolo número 1. Oh, a moral da história. Agora, se a gente for conversar aqui entre nós, quem se considera tolo, quem acha que ser tolo tudo bem e tal, aí fica todo mundo bravo, todo mundo quer ser o melhor. Não é assim? Ninguém quer ser o mais tolo, o mais ignorante, o mais bobo. Ninguém quer ser, todo mundo quer ser the best, né? Sempre. O melhor. Todo mundo quer ser. Então, por que quando ouvimos a instrução de como alguém realmente se torna o summum bonum do the best, o melhor mesmo, a gente não leva isso a sério? Primeiro, porque é incrédulo. Não tem fé nas instruções de Krishna, do Gita. Não tem fé nas almas liberadas, nityasiddhas, que enfatizam isso. Não tem fé no conhecimento. E segundo, porque está apegado ao gosto dos sentidos, à opulência material, à vida material temporária e miserável. Não quer desenvolver esse apego. Então, como fazer com essa situação embaraçosa? É só a gente colocar fazer com que nossa lucidez venha à tona, né? Se nós formos analisar mesmo, tudo que nós queremos nessa vida, tudo que nós queremos, tudo está baseado numa única coisa: no falso ego, na identificação com o corpo. É o bem-estar do corpo, é o corpo. Tudo está
voltado para esse corpo, que nós não somos ele, mas esse é o grande problema. Mas mesmo assim, se nós quisermos o melhor para o corpo, os Vedas dos Vedas está dito Manasa Bhagavan Adya, o não nascido, ele é o Senhor de todas as opulências, que pode dar tudo, porque ele tem tudo. Ele pode dar tudo porque ele tem tudo. Ele pode dar aquilo que todo mundo busca. Aquilo que todo mundo busca. Basta ver alguém ter uma dor de cabeça, uma dor no dedão, que já, oh meu Deus, oh, como é que... O que dizer de algo mais sério? O que dizer de algo mais sério? Uma doença incurável, uma situação caótica mesmo, como ser humano, num leito de morte, oh, desespero. Tudo por causa da identificação corpórea, tudo por causa do esquecimento de que nós não somos esses corpos, somos almas espirituais eternas, plenas de conhecimento, sem essa ignorância, e felizes por natureza, não do Maya Vyasa, e não experimentando felicidade material temporária que acaba sempre em frustração e depressão e até em suicídio, né? A gente não quer cair essa ficha. Ah, mas é que tudo que eu quero é mesmo ter uma boa saúde, ser feliz, não passar dificuldades e estar num corpo assim que seja o melhor possível, sarado, forte, bonito e refulgente. Esse verso das Escrituras fala, os Vedas falam isso, falam que Manasaeva Puri Deva. Manasaeva é a mente, Manasaeva Puri Deva. E Purva, a questão do corpo aí. A gente está completamente identificado com esse corpo, achando que somos esses corpos. E vendo o corpo degringolado, adoecer, envelhecer e morrer. E a vida inteira a gente está fazendo uma série de outras coisas que aparentemente não tem nada a ver com o corpo. Mas a gente só está fazendo por causa do corpo. Ou não? Não é assim? É assim ou não é assim? Tudo está no corpo. Tudo está baseado no corpo. Então aqui nós estamos vendo várias vezes aqui a palavra Agyana. Agyana Sambhuta. Gyana Si Tat Manaha. Agyana é a Agyas Tamasa, a ignorância crassa. O que faz a gente não buscar o que há de melhor aqui agora já para esse corpo, nessa vida, talvez melhor ainda na próxima vida, já que é tanto que estamos buscando, que é o corpo, o bem-estar do corpo. Anu Mimansate Apurvan. A gente está buscando o melhor para o corpo. A melhor maneira de buscar o melhor para o corpo é buscar o melhor corpo que Deus pode dar. É o que fala esse verso. Esse verso fala assim, Manasaiva Puri Deva. Tudo depende de Bhagavan. Tudo depende do Adya, do não nascido. Ele que pode dar tudo. E a gente quer tanto um corpo legal,
E o que leva então a gente a não se render àquele que pode até dar o melhor dos corpos para nós, que é Bhagavan, que é o não nascido Ajá? A ignorância crassa. Essa ignorância crassa, resumindo, ela significa: nós buscamos tudo, menos naquele que pode dar tudo. Nós buscamos tudo, queremos tudo, mas nos negamos a nos render, a satisfazer. Aí esse verso fala assim: o que leva alguém a se negar a si render e satisfazer esse que pode dar tudo, inclusive um corpo melhor, o melhor dos corpos? Agya Tamasa, a ignorância crassa. Então, quando a gente fala, quando o Prabhupada fala aqui que é tolo, é ignorante, a gente fica bravo, mas é burro. É burro. Porque a gente quer tudo de alguém que não tem nada. E a gente pode ter tudo com quem tem tudo. Bhagavan, o Senhor das 6 opulências originais, o mais rico, o mais poderoso, o mais inteligente, o mais forte, né? O mais belo, o mais renunciado, o mais famoso. A gente tem esse que tem tudo e pode dar tudo, e a gente não busca nada nele. E aí a gente tem energia ilusória dele que não dá nada, é fake, é puro embuste, enganação, e a gente busca tudo nela. Aí não vai ter nada. Não vai ter nada. Mas por que essa teimosia? Porque nós somos tão burros, a alma condicionada ela é tão burra, tão burra, que ela desenvolve o que é natural dela, que é a fé, em tudo, menos naquele que, quando a fé está amadurecida, ela é chamada de amor por Deus. Menos em Deus. Ela acredita em tudo, menos em Deus. Menos em Vasudeva, que é Sarvan Iti, que é tudo. Vasudeva Sarvan Iti. Deus é tudo. Deus tudo pode. Deus tudo tem. Deus tudo dá. Porque tudo ele tem. Mas aí para ele nada. Não, esse aí não. E para a miragem, para a linha do horizonte, para o ouro de tolo, para o furo na água, aí nós fazemos todo o esforço. Não vai acontecer nada. Quem chegou na linha do horizonte, o que vale o ouro de tolo? O latão que reluz, mas não é ouro? O que é a água na miragem no deserto? Quem pode fazer um furo na água, mas está todo mundo insistindo em fazer tudo isso? Então isso é burrice. Isso é tolice. Isso é tolice. Então, como Srila Prabhupada explica, né? Você tem aqui um pedaço de cana-de-açúcar que é só morder e você extrai néctar. Aí você tem aqui do lado um canudo de taquara igualzinho. Você jura que é do canudo de taquara que você vai tirar o néctar. Da cana-de-açúcar, não. O que Krishna pode fazer? O que Deus pode fazer? Porque essa teimosia, por causa do mau uso do nosso livre-arbítrio, por causa da nossa independência limitada, que nós achamos que ela é tudo, A nossa liberdade, que na verdade, quando nós defendemos tanto essa liberdade, nós estamos sendo libertinos, é libertinagem, não é liberdade. Liberdade é andar dentro da lei para não ser impedido pela autoridade suprema, pelas autoridades, pelos representantes das autoridades, de trafegarmos, de fazermos tudo livremente. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Quando nós obedecemos os Shastras, quando obedecemos o Bhagavad Gita, quando obedecemos Krishna, a autoridade suprema, nós podemos tudo. Quando não obedecemos, nós não podemos nada. Não podemos nada. Mas a gente entende isso.
A gente é cabeça dura, a gente não quer entender. E quando, porventura, tenta entender, procura alguém que dá meia verdade, meias verdades. Verdade mesmo não, verdade dói, verdade eu não quero, verdade não é para mim, eu estou acima disso, eu não preciso disso. Então, as escrituras falam que isso aí é um desastre na nossa vida. Um desastre. Um desastre. Por exemplo, vamos supor que tenhamos ou estejamos entendendo que a associação com devotos, Vaishnavas, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, algum serviço devocional, alguma adoração a Krishna, tem a ver já com o início da conversa, o contexto do Sanatana Dharma, da yoga eterna, a ocupação eterna da alma, Sanatana Yoga. Então já estamos fazendo, tá. Aí, tem uma citação de Sanatana Goswami, do Padma Purana, que fala que Vaishnavo Mukho Digirnam Putan Hari Kata Muritam. Que fala que Sarpa quer dizer cobra. Sarpo Tistan Jatapaya. Que fala que até mesmo Krishna Kata, Vaishnavo Mukho Digirnam Putan Hari Kata Mritam. Até mesmo Krishna Kata, o Mahamantra Hare Krishna, os assuntos que tratam da verdade absoluta, supostamente entendi, então, não sou esse corpo, sou alma, a alma é serva eterna de Krishna, então agora eu vou tentar entender a pessoa suprema Krishna, então tá. Mas aí o que fala esse verso? Esse verso fala que até mesmo nesse contexto, ouvir sobre a verdade absoluta, ouvir sobre Krishna, ouvir sobre as atividades transcendentais de Krishna, ouvir sobre o Mahamantra de Krishna, de um Vaishnava, de alguém que não é uma alma rendida a Krishna, um Vaishnava, é tão perigoso como tomar o leite, que é bom para a saúde, depois de ter sido tocado pela língua venenosa de uma serpente. Até esse assunto, invariavelmente, ou quase sempre, é veneno. É tomar veneno. Então imagine, é a hora que a gente tem que valorizar. Poxa, agora encontrei as pessoas, vou ouvir. Mas Shruti, Smriti, Purana de Pancharatra, Vidivinam, Kaitiki, Hare Bhakti, Pataiva Kalpate. O alerta que nos é dado pelos Goswamis é que quando nós estamos na associação com devotos, nós temos que ver de que devoto eu vou ouvir sobre o conhecimento transcendental. Quando nós estamos na associação com devotos, nós temos que ver quem está falando, o que está falando, baseado em que ele está falando o quê? Ele está repetindo o que os Puranas falam, o que o Upanishad fala, o que o Bhagavatam fala, o que o Bhagavad Gita fala, ele está repetindo exatamente isso. Então, eu vou ouvir e vou seguir. Porque se não estiver falando, porque não se está observando o princípio básico de ouvir autoridades, seguir as escrituras, os shastras, trilhar o caminho
da rendição correta. Todo esforço feito nesse sentido vai ser só uma grande perturbação na sociedade. Uma perturbação na sociedade. E hoje em dia a gente está vendo isso assim, mas em profusão. Em profusão. Porque nós temos que simplesmente ouvir e seguir. Mas temos que ouvir e seguir quem está ouvindo e seguindo. Porque senão qual vai ser a conclusão? Mais um processo barato, bagunçado, sem ser autorizado, que não vai levar a lugar nenhum, a não ser se retirar do caminho, perder o caminho da perfeição. Vai se retirar, vai se afastar. E se afasta, Prabhupada falou aqui no significado. Aconselha-se, portanto, que se estude o Bhagavad Gita ou qualquer outra escritura, Pancharatra Vidivina, processo de adoração, o processo de pregação, de acordo com o Narada Pancharatra, de acordo com os Upanishads, de acordo com o Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, sob a orientação de um mestre espiritual genuíno, com serviço e rendição. Aí vai dar certo, aí está trilhando o caminho certo, senão é impossível. Senão é impossível. Senão o que vai acontecer? Sempre vai pesar um pouco mais a identificação corpórea, a ilusão, os planos materiais, as metas materiais, e vai se continuar como um tolo número 1, tentando obter tudo que só Deus pode dar, mas não dele. Não dele. Pelo contrário, da energia ilusória dele. Que o nome já diz, energia ilusória, Maya. Maya significa tudo aquilo que tem a maior pinta de que é, mas não é. Isso aí quer dizer Maya. Então, no caminho de Maya, um tolo bota a maior fé e investe e vai fundo. Mas o caminho da perfeição, no caminho da transcendência, onde exige-se muito cuidado, submissão e humildade. Isso aí não. Isso aí eu não invisto porque, não sei, sendo que tudo está baseado, essa relutância em se render por causa da identificação corpórea. Poxa, Manasá, Bhagavan, Madhya, Krishna pode dar até um corpo melhor, gente. O que mais ele não vai dar? Mas a gente não quer. Então o que fala o Gita? O que explicou Krishna como um alerta para isso? Não é que a pessoa não tem fé. A pessoa não tem fé na coisa certa, porque a fé é inerente à alma, é a Shraddha. A Shraddha dana purushada masasya parantapa. A prapyamani vartante mrityu sansara vartmani. Quem não tem fé que existe um processo que outorga a perfeição, quem não tem fé nos representantes que instituem esse processo na Terra para liberar o ser humano, quem não tem fé no Acharya, no mestre espiritual, quem não tem fé nas escrituras, porque não tem fé em Deus, fé em Krishna, Ashradadana Purusha, Dharmasasya Parantapa, não acredita que, puxa, deixa eu tentar agradar essa pessoa que pode até me dar um corpo melhor, o que mais ele não pode me dar? O que mais ele não poderia dar? Aquele que satisfaz todos os desejos. Esse é o significado da palavra Krishna, aquele que satisfaz todos os desejos, não é um, todos. Krishna significa aquele que satisfaz todos os desejos. Então eu não vou desenvolver fé nisso, eu sou Ashradi, não sou Shradi.
Crédulo, eu sou incrédulo. Achada Dana Purusha. Essa Purusha, essa alma, Dharma Sasya Parantapa. Porque não acredita no caminho certo, no processo certo? A própria Mani Vartante nunca vai poder sair do Mrityu Sansara Vartmanita, da roda do Sansara, do ciclo de nascimento e morte, aquilo que eu falava no começo. Corpos de todas as formas, 8.400.000 espécies de corpos. Enredamento material em ignorância, em paixão e em bondade. Mais enredamento. Nunca vai sair uma adiante, da roda do Sansara, que ora está lá em cima, como um semideus, num corpo privilegiado, vivendo vida abastada, sem muito sofrimento, com muito gozo dos sentidos, e daqui a pouco esse mesmo semideus lá embaixo, como uma ameba insignificante, a mesma alma, mas em outro corpo. Estava na bondade, agora está lá embaixo na ignorância. Estava médio como um ser humano na paixão, e agora, olha lá, ó, a mesma alma latindo, agora como um cachorro, que não pode entender que é servo eterno de Krishna, que é alma e que tem que sair dessa roda do Sansara. Então isso é sério, essas instruções são sérias, nós temos que levar a sério, porque o assunto é sério. O Sr. Shiva, que é quase Krishna, falou isso. Falou que ele reverenciava constantemente Krishna, porque ele fica impressionado de ver como Krishna tem esse poder. Como Krishna tem esse poder de enredar todas as almas condicionadas. E quando a alma condicionada está na forma humana de vida, que ela tem a chance de sair dessa, do Labama no Sandhyama, que é um corpo raríssimo, nascer como ser humano, só nesse corpo nós temos essa chance, Tadapadruva Martadan, de fazer algum avanço nesse caminho, e o mínimo já pode ser a nossa salvação. O Sr. Shiva falou que ele fica impressionado de ver como o ser humano é assim. Chegou na forma humana de vida e não se aproveita só porque Putra, Dara, Griha, Adishu, a expansão do ego, identificação errada com o corpo, com aquilo que ele não é, se torna um emaranhado sem fim de enredamento na existência material, uma adiante e nimadiante, na roda do Sansara, no oceano da existência sofrida, miserável, material. Por quê? Porque tudo, meu Deus não é mais meu Deus, Krishna não é mais Krishna. A minha família real não é mais minha família, a família de Deus. A minha esposa, o meu esposo não é a Deus da fortuna, não é Deus. É o mesmo Deus, Vishnu e Lakshmi. As minhas coisas não são coisas que eu cuido, porque tudo pertence a Deus. Grihadishu. Não, Putra Dara Grihadishu. O Sr. Shiva fala, esse enredamento se perpetua, ficamos assim rodando na roda do Sansara, só por causa dessa identificação com o corpo, que se expande em Putra, filhos, subprodutos do corpo, Dhara, a esposa, o esposo, e tudo que isso envolve, Grihadishu. Prashakta Vrijnar Navi. Devido a essa ilusão, ficamos rodando sem parar nas águas do oceano da existência material. Uma hora lá no fundo, como uma alga marinha insignificante, outra hora um tubarão, outra hora lá em cima, como um semideus, como um ser humano bem-sucedido, como um ser humano desgraçado, e girando, como um gato, como um cachorro, como uma serpente, como um sapo, e assim, girando. Por quê? Porque a gente não prioriza
o pai supremo, o esposo supremo, a mãe suprema, a família suprema. A gente prioriza a nossa ilusão suprema. A nossa ilusão suprema. Griha. Griha Adishu. Alguma dúvida, alguma pergunta? É só priorizar Deus que Ele vai reciprocar. A recíproca é essa. Tudo vai ser próspero, tudo vai ser verdadeiro, vão ser conquistas verdadeiras, perenes, que permanecem, que não desaparecem, que é uma troca de corpo, conquistas verdadeiras, e a conclusão é a saída da roda do samsara, da ilusão. Mas não, nós não queremos isso, nós queremos Mrityu Sansara Vartmani, ficar na roda do samsara experimentando Mrityu, morte, experimentando de novo Jama, nascimento, em outras circunstâncias. Vyadi, doenças, Jara, velhice, né? Debilidade, falência, e Mrityu de novo. E aí, como Krishna dá, entra de novo num corpo novo e começa outra história de novo, na mesma ignorância rodando. Então, só com esse conhecimento alguém pode sair. Por isso que Krishna está falando para Arjuna, arme-se com a espada desse conhecimento e vá à luta. Tente me agradar. Eu posso dar até o melhor presente, o melhor corpo. O que mais eu não posso dar? Eu posso dar moksha, a liberação. Esse é o poder de Krishna. Esse é o poder do santo nome de Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mas tem que ouvir da fonte certa, da pessoa certa e cantar da maneira certa. Não é de qualquer jeito, senão, embora seja tão bom quanto o leite, mas tocado pela língua das serpentes, se torna veneno, sempre. Aí não dá o mesmo resultado. Então, Shri Vishwanath Chakravarti está explicando o incidente da salvação de Ajamila. Ele faz uma relação assim de escrituras falando sobre o poder desse serviço, desse santo nome. Só por se falar uma vez Hari, só por se falar uma vez Krishna, alguém pode estar ficando livre de uma quantidade de pecado que ele sequer é capaz de cometer. Isso fala o Vishnu Purana. Brihad Vishnu Purana. Só por se falar uma vez a palavra Krishna, a palavra Vishnu, Hari, Gauranga, só por se falar uma vez o nome de Krishna, alguém pode ficar livre de todo perigo, de todo medo. Fala o Garuda Purana. Porque falar Krishna é como alguém, como um leão, rei da selva poderoso, rugir bem alto. Os animais inferiores, saem fora. Então, tudo que é inauspicioso, tudo que é nefasto, tudo que é prejudicial, quando se fala Krishna, desaparece. Se fala o Garuda Purana. Depois o Skanda Purana fala também, eles citam vários textos védicos, que só por se falar o nome de Krishna, alguém já começa a trilhar o caminho da perfeição, que é o caminho de Mukti, da liberação. Já começa o caminho da liberação. Então imaginem só o que é aceitar esse processo, tentando satisfazer Deus. Deus fica satisfeito se eu canto o santo nome dele, então eu vou cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Submisso e humildemente, vou no mínimo estar preservando esse corpo, uma boa saúde, ou um próximo nascimento melhor, um melhor corpo, ou quem sabe até se cantar puramente, até na hora da morte, acabar com o nascimento, a doença, a velhice e a morte, voltar ao lar, voltar ao Supremo. Então é isso. Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui! Muito obrigado a todos e voltem sempre. Vamos agora receber as deidades.
Bhaja Govinda Govinda Gopala. Bhaja Govinda Govinda Gopala. Bhaja Govinda Govinda Gopala. Bhaja Govinda Govinda Gopala. Bhaja Govinda Govinda Gopala.